tô começando aqui, tá, gente? Oiê, já tá aqui, eba! Eba! Peraí que eu já vou te chamar, Si. Oi, Ronda! Você veio participar da farra com a gente, né? Já sabe que vai ser divertido. Esperando a Si entrar. Hoje vamos falar de primeira infância, sobre o começo da vida, essa fase tão maravilhosa, tão incrível, e que a gente precisa tanto cuidar, proteger. Ué, cadê a Si? Que não atendeu o meu chamado? Obrigada, meu amor. Ué, por que que não deu? Pera, vamos lá. Deu certo? Ê, deu certo! Deixa eu ver, passou maquiagem? Passei batom. Porque você falou que ia passar maquiagem. Eu falei que ia passar. Na pandemia, essa é a terceira vez que eu passo um batom, um risco no olho e um blush. Se esses filtros dos stories do Instagram pudessem ser pra vida, gente, eu ia É só pôr um isso. filtro. Eu vou ter que pôr um filtro aqui. Você pôs um filtro aí, eu vou pôr um filtro Não, aqui, nem sei eu onde é não que é. pus, não. Você tá maravilhosa aí, tá Tô, tô. maravilhosa, né? Tá Estamos aqui, né? maravilhosa. Estamos aqui. E aí, já colocou a Clarice para dormir? Ainda não. Não, ainda não. Aqui tá carnaval, minha filha. Aqui tá Ai, que marido bom que aí tá tendo carnaval. marido tá em reunião lá na sala, Clarice vendo desenho enquanto isso, e eu expulsei ele daqui, que esse quarto é o que tem a conexão melhor. Aí eu falei, Sim. não, eu tenho que ficar onde tem a conexão melhor. Então eu já coloquei lá para a sala e estou aqui. Eu falei, não, não posso. A Ana me chamou para uma live, tem que ser assim, alta qualidade. Ah, não, e agora eu já tô te chamando para outras, né? Porque você deu umas ideias muito boas que eu acho que a gente tem que bater esse papo mesmo. E assim, a ideia de te convidar para falar de primeira infância, primeiro é porque eu amo esse tema e eu sei que você também é apaixonada pela primeira infância, também é apaixonada pela educação, pelas crianças. Então, eu queria, na verdade, ter um pretexto para a gente divulgar esse tema, para a gente falar. E como eu me divirto muito com você, eu sei que você é uma pessoa super competente, eu acho que seria gostoso para uma sexta-noite, assim, falar de Eu primeira acho infância. carnaval, nesse De carnaval carnaval, sexta de brasileiro. carnaval totalmente atípico, né, Si? Exatamente, E, exatamente. e aí pensar aí com que link a gente pode fazer com a questão da coparentalidade, né? Com a parentalidade depois do divórcio, como é que fica, enfim. Acho que quanto mais a gente pensar nos temas que impactam essa fase da vida, mais a gente tem que falar sobre isso e trazer esse assunto à tona. Mas Se, conta um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente começar essa conversa. Muito bacana, vou contar um pouquinho. E primeiro eu fiquei muito feliz de receber esse convite seu, Ana. E para quem está aqui e depois vai entrando, enfim, e fazendo perguntas também, porque isso é um bate-papo, né? E Sim, depois, se for assistir gravado também, colocar lá nos comentários perguntas, porque aí também, numas próximas lives, a gente, sim, a gente responde, conversa, enfim, é bate-papo mesmo. sim. Mas como é que eu comecei, né, essa história toda? Eu sou psicóloga de formação, inclusive fiz faculdade com Somos minha querida colegas de Ana Paula, turma. muito feliz por isso. E fui para a carreira de educação executiva, fui para a carreira organizacional,
mas sempre tive uma paixão muito grande por escola, por educação, por infância, e fui sempre namorando isso, sempre fazendo curso aqui, outro ali. Fiz alguns cursos, fiz um curso fora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fiz há pouco tempo, acho que uns 3 anos atrás, finalizei a especialização em educação infantil, no Singularidades, e fui fazendo, esses foram os mais relevantes, né? E fui Ah, não. fazendo, fiz O também. mais relevante é a Clarice, vai. Fala a Não, verdade. o projeto mais relevante da minha vida, sem dúvida, é a Clarice. E até para a gente ficar ainda mais envolvida, né? A maternidade coloca a gente ainda mais sensível para esse tema, né, Si? E a especialização de educação infantil eu fiz depois que a Clarice nasceu, né? Então, eu ia aprendendo umas coisas, falei, nossa, eu devia ter feito isso, não sei. Mas a gente vai sempre aprendendo e a gente nunca vai saber tudo, ainda bem. E então, sempre é tempo de aprender, de mudar algumas coisas e melhorar e se desenvolver. Então, a Clarice me ensina todos os dias, sobre tudo, não é só sobre educação infantil, nem sobre criança, nem sobre infância, é sobre a vida mesmo, até sobre o mundo corporativo ela me ensina, sobre liderança, empatia, colaboração, enfim. Ela me ensina Sim. tudo. Sim, que essas, que é um pouco como a gente já conversou, né? Assim, que essas competências também, a estrutura, a base delas estão sendo construídas na primeira infância, né? Exatamente, isso mesmo. A arquitetura cerebral aí que vai sustentar esse ser humano aí na carreira na profissional, na família, nos relacionamentos, está sendo construído aí, né? Exatamente. E aí, quando eu tive a Clarice, eu comecei a ler, né? Você sabe como é que é mãe de primeira viagem, né? A Sei, sei. gente, a criança, o bebê respira assim, aí depois ele respira assado, você fala, nossa, deixa eu ver se é isso mesmo, respirar assado. Aí você põe no Google e vê se tá normal respirar assado, se tudo bem. Aí o bebê vira de um jeito, fala, nossa, não, virou desse jeito. Aí Google, virou desse jeito. Então você faz, você começa, você tem as inseguranças normais de mães de primeira viagem e de mães de forma geral, acho. Mas quando eu fui, né, quando estava com a Clarice bem bebezinha, enfim, eu pesquisava muita coisa, punha no Google, enfim, aparece de tudo, né? Coisas legais, coisas não tão legais. E eu fui tomando consciência, né, de algumas linhas que eu não achava tão legal, que eu não gostava tanto. Principalmente em relação ao sono, a relação à educação infantil, a como você lida com as questões de birra, entre aspas, né, com as questões Uhum, uhum. de disciplinar a criança, essas coisas todas. E aí, assim, eu não gostei de várias coisas que eu via. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E criei o Curadoria para Mães, tinha outro nome antes, mudou de nome, mas criei o Curadoria para Mães porque eu entendi que eu precisava colocar os temas, os assuntos que eu achava que faziam sentido, que eu pelo menos achava interessante, que Uhum. respeitavam a criança, que tinham a ver com o vínculo, né, da mãe, do pai, com o filho, que tinham a ver com criação com apego, algumas linhas que eu gosto bastante, e eu comecei a fazer essa curadoria. Então, eu vejo muita coisa no próprio Instagram, que eu reposto, crio alguns textos meus também, e fui fazendo isso. Como eu não trabalho com isso no meu core, né, no meu trabalho, de fato, é com educação executiva, isso acaba sendo um hobby, né, um paralelo que eu adoro e que eu sempre namorei, né, em educação, a infância, e fui fazendo os cursos aí. E o último que eu fiz, depois já tinha Clarice, enfim, foi o de certificação em disciplina positiva, que também foi uma descoberta muito bacana, muito feliz, assim, na minha vida. O pessoal falando oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Oi, gente. Que legal. Si, acho que a minha decisão também de colocar esses temas aqui no Instagram, de colocar as redes sociais aí, produzir esse conteúdo que dá um trabalho, é uma coisa densa aí para fazer, mas isso também foi motivado por uma necessidade de informação de qualidade sobre esses temas, né? Que eu trabalho a questão dos relacionamentos, do pós-divórcio. Nossa, eu falei hoje de disciplina positiva, quero muito aprender. Maternar, amamentação é a minha irmã, Carol, fonoaudióloga, consultora de Oi, Carol. amamentação.
Tá super legal o Instagram dela também. Ela está amamentando e também está na mesma trajetória aí de ver o quanto é importante a gente divulgar essas informações e usar as redes sociais para isso, né? Então, e eu percebo que muito do sofrimento das crianças nessa fase tem a ver com a falta de informação dos pais. Né, com a dificuldade aí de ter uma mudança em relação à educação que recebeu, né? Não que seja ruim, cada época a educação acontece do modo como ela é possível, mas hoje a gente já sabe tanta coisa, né, sobre o cérebro da criança, sobre aquela dicotomia, né? É inato ou aprendido, a gente superou isso e a gente sabe que é uma interação, né, do biológico com o ambiental. Então, no que a gente pode ajudar é transformar esse ambiental em mais rico de informação, de conhecimento, para que as crianças possam se beneficiar, né? E a gente tem um futuro mais bonito, né? Porque elas que vão fazer isso. Mais gostoso, mais feliz, né? A trajetória, um caminho mais feliz para esse futuro, né? Tão melhor que a gente pode construir e com menos sofrimento também para todo mundo, né? Sim, porque tem algumas coisas que até os pais fazem, falam, não, eu sofro para fazer isso, ou para, enfim, ter que disciplinar meu filho, enfim, eu sofro e tal, mas assim, você não precisa fazer certas coisas, não precisa o dói mais em mim do que em você, não precisa doer, né? Não precisa, você ir contra o seu coração, né? Você ir contra o que você sente que é o certo, porque a sociedade falou, ou, né, de forma geral, nas outras gerações, que os costumes, né? Os costumes, eles falam, não, você tem que fazer isso, quando a criança faz isso, não, a criança não pode fazer isso, não, isso aí... e aí você vai contra, muitas vezes, seu coração, muitas vezes o que você sente, porque acha que está errado, porque alguém disse, porque alguém, enfim. Sim, então, acho que ler, estudar, entender um pouco mais dessas teorias, né, da de criação com apego, da disciplina positiva, enfim, isso te liberta também. E claro, cada mãe, cada pai vai ter o seu estilo parental, né, o seu jeitão, e acho que isso é muito bonito, isso é muito rico, né? E se a gente não atrapalhar, eles conseguem ir muito bem, né? O Winnicott fala isso. Se não atrapalhar, a mãe sabe exatamente o que ela deve fazer. Problemas são tantos os atrapalhamentos, né, que vão acontecendo no meio do caminho. Mas vamos falar um pouquinho só sobre a questão da primeira infância, e aí eu quero que você fale um pouco do seu olhar da disciplina positiva aí, para a Carol saber um pouco mais e para a gente também entender de que modo a gente pode influenciar aí nos cuidados com as crianças positivamente, né, trazendo modelos e referências ambientais que fortaleçam o desenvolvimento, né? Sem dúvida. A disciplina positiva, eu acho muito bacana quando eu conheci, porque ela traz, claro, né, teoria, enfim, tem um embasamento muito bacana, mas ela traz também algumas práticas, algumas sugestões, ferramentas. É claro que não é uma receita de bolo, né? Se fosse, eu não, assim, não estaria achando legal, porque não há receita de bolo para educação, para criação, para seres humanos, não há receita de bolo. Então, ela dá sugestões e ferramentas e você vai vendo o que é bacana para você, para sua família, o que não é e tudo mais. Então, a disciplina positiva, a ideia é você educar com respeito, né? Você respeitar aquele ser humano, seja ele de qual idade for, né? Bebê, criança pequena, criança maior, adolescente, enfim, colocando limites, né? Mas com respeito, enfim, você não ser permissivo e também não ser autoritário. É o ponto de equilíbrio que a gente busca, né? Quer dizer, assim, acho que a grande maioria dos pais, né, das mães, querem esse ponto de equilíbrio, mas muitas vezes se perdem no dia a dia e se perdem também nesses causos, nesses comentários, nessa coisa toda que a gente tem muito, né, de falar, não, mas isso você não pode deixar fazer, isso você pode, enfim. Então, isso que é o legal de você ler sobre disciplina positiva, porque te dá essa liberdade também de poder respeitar você e respeitar o seu filho, né, porque eu acho que é exatamente isso, o que a gente quer é desenvolver nas crianças, nos adolescentes,
as habilidades de vida. Então, disciplina positiva, você não é assim, você agora lê sobre disciplina positiva, eu sou certificada para ser educadora parental, enfim. Então, quer dizer que a minha filha não faz malcriação, né? Não faz birra. Não faz birra, né, minha filha? Então, não é nada disso, né? Pelo contrário, a ideia nem é essa. A ideia da disciplina positiva não é você ter um filho que obedece, né? É você poder ajudar essa criança, educar essa criança, estar com ela no desenvolvimento dela, para que nos momentos de desafio, nos momentos de dificuldade, enfim, ela possa lidar com os sentimentos dela da melhor forma e você auxiliá-la a desenvolver habilidade de vida. Então, Sim. quando a gente fala, quando uma criança está com raiva, por exemplo, é claro que ela não pode chegar e bater no amiguinho, né? Isso é errado, né? Você precisa se conectar com a criança, falar que é errado, enfim. Porém, ela precisa expressar aquela raiva. Como é que ela vai expressar essa raiva de uma maneira socialmente aceita, enfim, né? Ela precisa aprender isso. Tem E gente que às não vezes sabe lidar com a raiva até hoje, né, Ana? Então, uma criança de exatamente. 3 anos, você espera que ela lide com a Que não raiva. tem, que não tem nem desenvolvimento neurológico para lidar com a impulsividade dos afetos, né? E a gente precisa, aliás, é uma coisa que nós somos muito tolhidos, né, na expressão dos nossos afetos. Nós mulheres ainda menos que os homens, que são ainda mais reprimidos, nem tristeza, nem fragilidade, nem medo. Então, assim, dá essa liberdade, e eu entendo se. Eu gosto daquela frase do Renato Russo que ele fala que disciplina é liberdade. E, cara, como isso passou a fazer sentido quando eu comecei a entender essas questões da disciplina, de você sustentar o desenvolvimento de um ser humano. É isso que eu entendo, né? Nós recebemos aí um presente, né? Que é uma responsabilidade de sustentar. A gente não tem que fazer pelos filhos, a gente não tem que assumir o lugar deles e nem dar tudo pronto, mas o contorno que a gente oferece é que dá liberdade para eles serem quem eles são. Né, quem eles Exatamente. já vêm sendo, né? E a gente só precisa estar lá para sustentar, dar sustentação para que eles desenvolvam o potencial deles, né? Exatamente. Lembrando que eles são outra pessoa, né? São seres humanos diferentes da gente. Claro que você vai Sim, olhar muitas sim, vezes e vai falar, isso aqui eu me reconheço, eu também era assim, tal coisa, enfim. sim, sim. Mas isso é muito bacana, mas assim, é outra pessoa, né? Tem outra personalidade, tá construindo a sua personalidade, construindo, enfim, conhecendo o mundo e tem todo o direito de ser outra pessoa, de não corresponder exatamente a todas as expectativas suas. Sim. Acho que uma chave para os pais, né, e mães poderem se encontrar nessa educação, né, dos filhos, também é se autoconhecer muito bem, né? Fazer Ah, com terapia, certeza, ou com se certeza. autoconhecer de outras maneiras, né, Ana? Porque senão a gente coloca as nossas coisas, né, mal resolvidas ali na relação com a criança, começa a competir com a criança, porque você, As né? nossas memórias de criança ferida começam aí Exatamente. a dialogar com essa criança, né? Quando você está convivendo com uma criança, você inconscientemente, sem ter acesso ao que você está sentindo, né? Porque a gente nem sempre tem nomeações para o que a gente sente, mas tem a ver com as memórias da nossa própria infância, de como fomos filhos também e como fomos tratados. Cíntia, essa é uma ficha incrível. O quanto a gente olha para as crianças e percebe o como nós fomos tratados. Ah, deixa chorar, né? Deixa chorar, aprende. Não, nunca, não vai morrer disso, não. Então, assim, certas coisas que quando a gente fala, pera, isso não faz sentido, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. Por que que eu estou vendo isso, né? Por que que esse pensamento vem à minha cabeça? Porque é uma memória, né? É uma memória do que eu vivi, de como eu experimentei ser criança. E aí é uma oportunidade. Eu acho que ter um filho é uma oportunidade de você curar muitos traumas, curar muitos medos, enfim, é um salto de desenvolvimento, né? Sem dúvida. E é muita emoção junto, né? Ao mesmo tempo, você tem essa criança interior aí que muitas vezes ferida, enfim, e que você precisa conhecer, você precisa Sim, relembrar, precisa sim.
para você não colocar, né, essas coisas suas no seu filho. Então, Sim. isso é super importante. Você estava falando dos meninos, né, dos homens que até hoje, né, tem muito essa questão de o menino educado para mostrar menos vulnerabilidade, mostrar menos fragilidade, enfim. Mas as meninas também eram, né, mais educadas e cada vez menos, né, esperamos, para não mostrar raiva, não mostrar Sim. agressividade, né? Então as Não meninas serem podiam competitivas. ser competitiva. Então, assim, os meninos podiam demonstrar essa raiva com mais facilidade, mas não podiam Sim. demonstrar a tristeza, né, enfim, os sentimentos de fragilidade, etc. E as Sim. meninas o contrário, né? Então, o quanto a gente não faz sentido tolir nenhum sentimento da criança, nem a raiva, nem, enfim, todos os sentimentos a criança pode sentir e deve sentir. Ela só não pode, claro, tem que entender que ela não pode bater no amigo, que ela não pode fazer algumas Que coisas, bater claro, machuca, dói, bater né? machuca. Você gostaria que batesse em você? Como é que você se sentiria se alguém batesse em você, né? Sempre se colocar, fazer fazer perguntas para a criança, para ela se colocar no lugar do amigo. Sim, Isso sim, já você vai ensinando o quê? Empatia, já vai ensinando ela a reconhecer o sim, sentimento. Olha, você está sentindo raiva, né? sim, Porque o seu brinquedo quebrou, né? Enfim, você nomear esses sentimentos que a sim. criança tem, se conectar com a criança e depois dar opções, né? Para ela, por exemplo, agir de outra maneira, que não bater no amigo ou bater na mãe, no pai, enfim. Mas é importante também como você falou, né? As crianças menores e maiores, não dá para você exigir de uma criança pequena que ela tenha um super grau de controle. Então, eu vou dar um exemplo, né? Tem pais que eu já ouvi, né? Pais falarem, não, mas saberem de caso, meu filho me bateu. Bateu assim, né? Meu filho me bateu. E o pai fala assim, não, eu não aceito, meu filho me bata. Que absurdo isso. E uma criança de 2 anos, 3 anos. Claro que não é o certo. Ninguém está falando para deixar seu filho te bater, enfim. Não é essa a questão. A questão mais do que isso, né? Você entender, nomear para a Qual que é a criança o que ela está condição de sentindo. desenvolvimento dela, o que permite essa condição? Né? Até o controle Exatamente. motor, entender o que está fazendo, na verdade às vezes está experimentando acessório motor, né? São tantas Exatamente. questões que assim não dá para fechar só numa questão moral tradicional, né? Sim, desculpa. Exatamente, porque aí fica muito simples, imagina, pode Sim, falar, é muito simplista, né? Então, assim, não, mas isso é o quê? É aquele pai, por exemplo, que não deixa, que na rua tinha lá que ser o fortão, o valentão, então o filho bater nele, né? Fazer assim nele, como é que se fala? Ativa um gatilho nele que é sim, mal sim, resolvido. Então, assim, sim. esse ponto, então, se você entende que para você esse tipo de situação de agressividade, violência, é uma coisa mal resolvida, você vai falar, não, peraí, meu filho de 2 anos me bateu, ele não está querendo briga comigo, né? Ele não está me tentando, né? Uhum, Assim, ele não uhum. está me chamando para briga. Ele é só uma criança de 2 anos, tem que aprender, claro, a lidar com a raiva, a lidar, enfim, às vezes ele só está testando no sentido de experimentando, né? Enfim, então, assim, você tem que saber que você é o adulto da relação, né? Sim, É, sim. no sentido que você precisa entender que momento de vida essa criança está, né? Tanto de faixa etária, né? O que que o cérebro da criança permite, né? Então, criança de 2, 3 anos é uma coisa, criança de 10 anos já é outra coisa, enfim. Sim, Tem outro tipo sim, de controle emocional, né? Que sim. agora você precisa entender também quem você é para você não colocar na criança Exatamente, exatamente. Entender o quanto as nossas vivências, as nossas relações com a nossa família, e assim, não precisa, não estou falando de traumas gigantescos, né? São questões que acontecem na nossa vida. Né? Só que a criança, ela tem uma perspectiva da vida que é autocentrada, né? Então, se ela vê o mundo a partir dela mesma, ela vai tendo interpretações também
que na vida adulta não fazem sentido mais, né? Ah, aconteceu isso por minha causa. Não tem nada a ver com você. Aquela pessoa, por exemplo, foi embora porque era o processo de separação, não tem nada a ver com você. Eu falei um pouco sobre isso ontem, a gente estava falando de pais ausentes, e eu estava falando um pouco disso, né? Do quanto para as crianças pequenas é vivido como uma reação a si. Né? Nossa, eu estou sendo rejeitado. E aí o sentimento e a sensação de rejeição fica lá dentro escondidinha e você nem sabe que ela existe. Mas na hora que você ouve um não, você já ativa aquilo, estou sendo rejeitado. Né? O seu filho fala que não quer te ver, não quer ir para sua casa, o que acontece com muitos pais logo no momento da separação. As crianças pequenas falam assim, não quero ir. E o pai se sente profundamente rejeitado, mas assim, gente... É o processo da criança, é um momento de separação. Eles ainda não sabem lidar com separações. Né? Uma coisa que a gente aprende também quando tem filho é que precisa ensinar tudo, né? Precisa ensinar tudo. Cada detalhe precisa ajudar. É claro que eles sabem muitas coisas intuitivamente, mas assim, dessas regras de convivência, são coisas que a gente inventou e a gente tem a obrigação de ensinar, né? Sem dúvida. E você estava falando, é muito comum, por exemplo, criança pequena principalmente, enfim, preferir um dos pais, muitas vezes a mãe, né? E aí ficar, assim, muito avesso ao outro, né? Ao pai, ou enfim. E claro que a gente é humano, né? Estou falando para a pessoa que está sendo preterida, né? Não ficar chateado, pode ficar, lógico, você também tem todo o direito sim. Mas quando eu falo que a gente é adulto da relação, sim, você se sentiu mal com isso, claro que você pode sentir, mas você vai trabalhar isso. A criança tem as fases dela, enfim, eu escuto muito isso. Aqui em casa tinha também essa fase também da Clarice preferir muito a mamãe. Tudo é a mamãe, tá, a mamãe, vou dormir com a mamãe, vou tomar banho com a mamãe, vou não sei. E aí, então, o meu marido tinha que trabalhar essa questão, porque lógico que ele queria fazer as coisas com ela, e aí ele ficava chateado, né? Claro. Mas ele é o adulto da relação, claro que ele pode ir conquistando, né? Falando, poxa, hoje dorme comigo, enfim, né? Sim, brincando, claro, levando isso de um jeito... Levando de um jeito, né? Tranquilo, funny. Dá um oi aqui. Oh, meu Deus, deixa eu ver essa coisinha. Então, imagina que esse pai, por exemplo, chega para a criança e fala assim, não, hoje você vai dormir comigo, chega desse negócio de mamãe. Então, assim, isso resolve alguma coisa? Não, a criança vai, claro, espernear, chorar, se debater, enfim, por que quer dormir com a mamãe? Porque, enfim, naquele momento ela precisa daquele vínculo mais do que... Então, é isso que eu falo quando eu falo que nós somos o adulto da relação. Sim, né? E se olha que interessante, isso é uma coisa que eu coloco muito nos meus laudos, sabe? De que não cabe às crianças se adaptarem a uma mudança na família. Né? Cair tudo sobre ela. Claro que elas vão se adaptar, mas os adultos precisam entender que eles são os diretores desse processo, são eles que conduzem o processo. Então, eles precisam lidar com as emoções deles, serem os adultos, né, da relação, para que essas crianças também se sintam referenciadas na segurança dos pais e aí possam entender esse novo momento, né, que é mais difícil. Mas, às vezes, os pais exigem muito das crianças em pouquíssimo tempo. Né? Ai, mas separou, dali 3 meses já casou de novo, já tá com... Filho, ele gosta muito de participar. Não, gente. Oi, Raul. Eu queria saber a opinião dele daqui a pouco. Oi, gente, tudo bom? Por exemplo, do trabalho em casa, do trabalho com a família ao mesmo tempo. Assim, as mães fazem essas coisas, tudo não tem. Sim. Ele tá aqui comigo, né? Mãe da quarentena.
Ana. Verdade, verdade. Então, é isso que você falou, acho que é muito importante, se a gente saber que somos os adultos da relação. E se é difícil amadurecer, nós temos que assumir essa responsabilidade, fazer esse processo de amadurecimento para que os nossos filhos tenham essa referência, tenham esse modelo e entendam que tudo bem crescer, faz parte da vida, né? Isso é Exatamente. muito legal. E essa questão da separação, né, que você trouxe, que, óbvio, tem muito mais experiência que eu nisso, é super frágil, né? Porque os pais estão num momento muito difícil, né, também, normalmente, e Sim. para a criança, qualquer idade, eu vou dizer que meus pais são separados, eles se separaram, eu já não era nem criança nem adolescente, no caso, eu era adulta. Eu era jovem, sei lá, tinha 20 e muitos anos, e eles estão aí ouvindo, são maravilhosos, e um beijo para eles. E, e assim, se dão super bem, enfim, tá tudo certo. Mas, para mim, olha só, eu tinha 20 e muitos anos, sei lá, 28 anos, sei lá. Olha só, para mim foi difícil, porque, claro, eu queria ver cada um feliz, né? Eu queria que todos fossem felizes, independente de como, com quem, etc. Mas queria que fossem felizes. A gente, um processo de separação, sempre as pessoas ficam tristes, né? Normal. Sim, sim, claro. E aí, mas para mim foi difícil aquela coisa da família, né? Que a família, ai, sei lá, passar o Natal junto, Ano Novo, essa coisa da família junta, né? Eu gosto de muvuca, né? Todo mundo junto, fazendo tudo, não sei o quê. Isso para mim foi difícil. Então, para cada. Olha que eu tinha 28 anos. Então, assim, você Sim, imagina uma sim, criança sim. se localizar, se posicionar nessa situação, ainda mais quando os pais estão brigando, ou quando os pais estão disputando a criança, ou quando a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Isso é um ponto que você, claro que tem muitas situações muito difíceis de separação, mas é importante você saber que aquele pai, por pior que ele seja, como marido, ex-marido, enfim, ele é o pai daquela criança. Então, a criança tem outra relação com E ele. eu falo para as partes assim ainda, assim, eu falo assim, é o pai que ela tem e foi você que escolheu. É, Não adianta querer pesar, porque assim, é o pai que ele tem e foi você que escolheu. Isso, não tem como então, negar, né? assim, então, assim, eu entendo que é muito difícil para todo mundo. Por isso que os pais também precisam de apoio, de ajuda, enfim. Mas é importante, quando tem filho no meio, quando tem criança, adolescente, enfim, você está muito disponível para esse filho, para essa criança, e poder localizá-la nesse, né? E ela vai sentir esse momento de uma forma que a gente não vai saber, ou se você conseguir conversar com ela conseguir ir trazendo, tá ótimo. Mas ela vai ter uma experiência que a gente não vai muitas vezes acessar, né? Que é o que a Sim, gente falou aqui. A nossa infância, quer dizer, meus pais me criaram de uma maneira maravilhosa, enfim, e eu absorvi da minha maneira, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma fala de alguém quando eu era criança, que era uma fala assim, en passant, sabe? E para mim, imagina, ficou e eu lembro até hoje. Né? Essas coisas, às vezes, os seus pais nem sabem, nem, porque você é um ser humano único e você experiencia aquilo de uma maneira sim, única, também sim, sua. Né? sim, Então, sim, sim. não tem como controlar isso. O que você pode controlar é você sempre respeitar o seu filho, ouvi-lo, estar ali para ele, e é isso. Porque, assim, sempre é dolorido. E foi muito legal que você contou da sua experiência já adulta, né, de ter os seus pais se separando, porque as pessoas acham que só pelo fato de, não, a gente vai se separar, mas a gente estava brigando muito, então ela vai ficar feliz para a gente não brigar mais. Isso não existe do ponto de vista da criança. Porque para as crianças, elas não estão nem aí se os pais têm uma boa conjugalidade, se na vida afetiva, amorosa deles é um sucesso, né? Para a criança não faz diferença nenhuma. O que importa é assim, eu tenho meu pai e a minha mãe aqui, eu tenho a família, do jeito que você colocou, né? Eu tenho a família que eu gosto de estar junto no Natal, eu gosto que meu pai chegue e dê o beijinho antes de dormir, eu gosto que a mamãe coloque a minha comida. Então, assim, são essas sensações que vão doer na criança. E quando ela é muito pequenininha, né, a doutor que fala desse contínuo espacial, físico, corpóreo e afetivo. Então é muito difícil quando alguém sai da casa, né, o pai ou a mãe
é muito mais difícil, porque nessa fase as crianças são mais dependentes, mas assim, o pai sair de casa, a criança ter que sair da casa ou se modificar tanto a vida num momento de separação é algo muito, muito difícil. Né? E vai precisar de muito carinho, muito amor, muita delicadeza, né? Para contar histórias boas sobre esse momento da vida, para que também fique guardado coisas boas, né? Capacidade de se superar, de sobreviver aos desafios, às tristezas, né? Sem dúvida. E tem muitos livros também sobre isso, para você contar a história para a criança, né? Da separação, mas de uma maneira muito lúdica, de histórias, né? Acho que Clara tem duas casas, tem um livro assim, o pessoal, tem vários livros muito interessantes para trabalhar a criança poder trabalhar de uma maneira que não seja tão direta, né? Claro que você vai contar, vamos nos separar, enfim, mas você trabalhar essas questões de outras maneiras, de historinha, de livros, enfim, tudo isso é muito válido, né? E os pais terem esse apoio, né? Acho que esse buscar ajuda, buscar quem possa apoiar para você poder estar cada vez melhor com você, para conseguir também ter estar centrado para você dar esse apoio para a criança. Enfim, é um processo muito difícil, mas é possível passar por ele de uma maneira que seja menos traumática, menos para todo mundo, né, Ana? Sim, eu acredito tanto nisso que todo esse trabalho de produção de conteúdo tem a ver com essa possibilidade, sabe? Que quanto mais os pais entendam o processo, entendam a dor de um divórcio, de uma separação, entendam de desenvolvimento infantil. Eu falo para os pais, essa semana eu tive que falar para um, escuta, estude desenvolvimento infantil, leia livros, se interesse pelo tema, entenda a fase da vida que o seu filho está, porque isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, a fazer escolhas mais apropriadas para a criança e para a idade que ele tem, né? Porque às vezes o que eu vejo assim são os pais, e eu entendo, a gente, um casal que se separa no momento em que o filho é um bebê, né, que está nos 3 aninhos, 4 aninhos, eu entendo que é muito difícil separar da fofura e da gostosura que eles são. Mas esses pais às vezes responsabilizam a mãe por um bebê que não quer ir, ou que não aguenta ficar muito tempo, ou quando a mãe bate na tecla, não dá, ele tá mamando no peito ainda, não dá para ficar horas fora. E esse pai entende que é só a mãe, mas aí eu tenho que falar, vamos estudar um pouquinho de desenvolvimento, vamos entender a importância dessa fase dos bebês, né? E eu falo, ó, quando tiver 5 anos, vai querer muito estar com você, vai até com 12 pode escolher morar na sua casa. Então, assim, cada momento vai pedir uma organização da família, né? Exatamente, exatamente. Os pais têm que estar abertos para isso, né? De coração aberto, né? Para os filhos e para aquele ex-parceiro, enfim, mas não é ex-parceiro, é parceiro, né? Porque ex-marido, ex-mulher, mas é parceiro porque é parceiro na criação da criança e filho, né? Sempre, né? Na vida inteira. Então, é parceiro para toda a vida, né? Sim, se for amigável, se for que possa haver um diálogo melhor para eles e para a criança, né? E tem solidariedade um com o outro, né? E que tem a ver com disciplina positiva também, que é esse respeito ao outro, enfim, que você, alguns princípios, né, de disciplina positiva, se você aplicar nos seus relacionamentos de forma geral, é muito bacana, porque esse aprendizado, né, de olhar o outro, de respeito, enfim, de colocar limite, de você se respeitar também, etc., mas para todas as relações, né? Sim. Então, isso é super importante. O Instagram tem vários perfis, Ana, que, até sigo, tem vários bacanas, tem 2 que eu sigo, mas esqueci o nome agora, mas a outra é a Mi Ociuse, alguma coisa assim, Otiuse, Mi Ociuse, o sobrenome dela, que é uma mãe separada, que tem um filhinho, sei lá, deve ter uns 8, 9 anos, sei lá, e ela traz também, faz várias lives, conversa, fala sobre essas questões. Então, acho que hoje a gente tem um acesso muito grande, não só a livros, a coisas na internet, enfim, que podem ter muita informação. Mas também esses perfis de mães que estão passando por esse momento, de pais, enfim, que estão passando por esse momento. Ela fala muito para pais e mães, né? Mais mães, mas
Então, assim, procurar também essas pessoas que estão nesse mesmo momento que você, compartilhar Sim, sim. isso, conversar. E só para fechar essa história aí dos meus pais maravilhosos, que passamos o Natal todos juntos. Outro dia, não foi ano passado, né? Porque ano passado todo mundo ficou nas suas casas, quietinho, a gente passou o Natal com ninguém. Mas em 2019, passamos o Natal todo mundo junto. Então, as coisas, elas são muito dinâmicas, e meus pais se dão super bem, enfim. Estou muito feliz que cada um está muito feliz. Então, assim, E com é eles isso que a se gente quer. permitem, as coisas se transformam a ponto de chegar num momento como esse, né? É tão importante para a família poder estar junto, né? Sem dúvida, é muito bacana, assim. E Ci, você Então, falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu acho que faz um link, né? Essa coisa dos limites, né? Da disciplina como limites. A gente. O Raul tá andando de patinete na sala. achei que ele tinha lembrado alguma coisa. Tá tudo bem. Aí é que assim, quando a gente cresce e não sabe dizer não para o outro, isso também é parte dos nãos que a gente não ouviu, né? Porque a gente acha que o não é uma coisa assim tão, mas eu vou dizer não para essa pessoa, e a gente acaba dizendo muitos nãos para nós mesmos, né? Então, o limite, ele é maravilhoso. Por isso que disciplina é liberdade para mim, né? Porque quando você tem limite, você pode ser, tem a liberdade de ser quem você é, de dizer não para aquilo que não te faz bem e de dizer sim para aquilo que você entende que é uma escolha boa para você. Né? Pais e mães não tenham medo de colocar limites, não tenham medo de disciplinar, porque isso é muito poderoso para a autonomia, para o desenvolvimento. Sem dúvida, assim, os limites, eles, assim como a rotina, né? Lógico, não uma rotina rígida, mas a rotina para a criança ajuda muito ela a se sentir segura, diminuir a ansiedade, enfim, os limites e a rotina é muito importante. Nada rígido, de novo, né? Mas assim, a criança saber que agora ela vai almoçar e depois ela faz isso, depois ela faz aquilo outro, depois a hora do banho, depois isso ajuda muito a criança a se localizar no tempo mesmo Claro. e se sentir menos ansiosa. E essa coisa do limite, que é super importante, né, para os pais e mães colocarem limites, as regras, os combinados, fazer os combinados são muito valiosos, muito importantes para os canais de O combinado antes de eu ter filho era só de sushi, sim. Agora combinado é combinado. Você nem lembra mais do sushi, né? Até que lembro que agora o Raul tá adorando comer sushi, então a gente tem que pedir um Opa! combinado gigante. Olha, não, ótimo. Mas o combinado aqui em casa também eu lembro primeiro dos combinados, depois do sushi. Mas Mas os combinados são fundamentais e assim, não só pai e filho, mãe e filho, mas pai e mãe quando se separam, ter combinados é fundamental. E essa coisa que você está verdade. falando da rotina, eu sempre bato nessa tecla também. Se os pais conseguirem ter uma rotina parecida, cada um na sua casa, quando a criança tá, isso ajuda tanto. Dormirem mais ou menos no mesmo horário, acordarem mais ou menos no mesmo horário, fazerem as refeições, né? Porque assim, às vezes na casa da mãe vai dormir cedo, na casa do pai vai dormir 2 da manhã, aí chega na segunda-feira na casa da mãe fica aquela loucura e a criança fica perdida, desorientada mesmo. E mesmo dos pais terem, sem dúvida, isso é super importante da rotina nas casas, né, diferentes, e dos pais terem minimamente, claro, cada pai e mãe tem o seu estilo parental, vamos dizer, né? Claro que Sim, eu aqui em casa também eu tenho um estilo mais para um lado, meu marido mais para o outro, a gente tenta, né, sim, lá sim. no ponto de equilíbrio. As pessoas não são iguais, então, assim, é importante também para os pais separados terem essas conversas. Então, o que eu deixo, o que você deixa, e alguns momentos vai ter uma discrepância, claro, normal, mas minimamente combinar algumas coisas, né? Também com os pais o que o filho pode, o que não pode, enfim, porque isso também ajuda a criança a não ficar com o papai eu posso, né, com a mamãe Sim. eu falo, mamãe Com a deixa mamãe mais de posso ficar mim. nas telas, com o papai não posso. Gente, isso é complicado. Se os pais estão, né, assim, juntos, somos parceiros na criação do nosso filho, né, essas conversas são super necessárias e importantes. E um ponto do limite que eu estava pensando também aqui, o limite pai e mãe com filho, mãe e pai, enfim, também, mas o limite do filho também com os pais. O que é isso? Muitas vezes a criança fala não pra gente, não não é aquele, vai tomar banho, não, não é esse não. Ai.
É o não de... ele não tá afim, por exemplo, beija a vovó? Não, não quero beijar a vovó, né? Então, não, tem que beijar a vovó. Vai Tem que ficar beijar a vovó. chato. Então, assim, claro que você vai ensinando, né? Claro que depende da idade, enfim, mas assim, você vai ensinando. Olha, cumprimenta, né? Os adultos, cumprimenta as pessoas que chegam, enfim. Você vai ensinando essas regras sociais, mas muito suavemente e respeitar os nãos da criança também, né? Quando a criança, não quero beijar fulano, não, então não beijo, né? Ok, não beijar, né? Cumprimenta, dá oi, enfim, mas não beije fulano se você não quer, porque isso faz com que a criança aprenda também a colocar limites no futuro, né? A entender que ela não precisa e não deve fazer algo contra o sentimento dela, né? Só para Isso ser evita aceita. só para ser aceita e também evita questões como abuso, né? Questões, se ela entende que, nossa, eu não estou me sentindo bem com essa pessoa fazendo isso comigo, ela entende que não é uma coisa legal. Agora, se ela entende que ela vai sempre ter que passar por cima do sentimento dela, ela fica, inclusive, sem defesa, Sim. né? Porque a sua percepção, desde criança, né, de o que você está se sentindo bem, você está se sentindo mal com isso, é muito importante para você conseguir ter uma defesa, né, perante o mundo, perante as pessoas, enfim, ao longo da vida. Então, essa base, né, quando você manda a criança dar beijo, obrigada, ou manda a criança, enfim, essas coisas que são contra o que ela está sentindo naquele momento, isso é muito grave, né? Isso é muito Sim, pesado para a sim, criança. sim. Engolir o choro, enfim, essas coisas todas que passam. Aí fica engolindo choro, aí depois adoece na vida adulta, porque não consegue dizer o que sente, não consegue expressar a própria tristeza, e aí a gente tem epidemia de depressão, de ansiedade, de suicídios, né? E a gente não sabe de onde vem isso. Isso vem de dificuldades desde a infância, né? De expressar o que sente, de ser recebido na sua subjetividade, de ser acolhido na sua tristeza ou na sua alegria, né? Porque às vezes a criança tá impossível, pulando, só porque ela está alegre, cheia de energia. Só que a gente trabalhou o dia inteiro e fica assim, essa criança não para! Mas a gente tem que respeitar também isso, né? Claro, os limites, a rotina, tudo isso vai ajudar a criança a ir lidando com uma autorregulação. Ela ir se regulando também de acordo com o que se espera dela socialmente. Todos nós vivemos em sociedade. Mas que isso não precisa ser mutilador, né? Se pode ser sutil, pode ser leve, pode ser amoroso. E olha, sabe o que eu penso? A maior prova de amor que os pais podem dar para os seus filhos é terem um bom relacionamento, estarem alinhados aí nessa tarefa de cuidar e de sustentar o desenvolvimento, né? É o melhor presente que eles... E você sabe que as crianças às vezes falam isso para mim nas entrevistas? Ai, a única coisa que eu queria era que meus pais não brigassem ou que eles conversassem. Dá muito dó, porque realmente... Né? Não é o videogame, não é a bicicleta, não é o melhor presente. Só não briga, só não me deixa ansioso toda vez que eu tenho que estar numa situação com vocês dois, né? Na festinha da escola, na apresentação, enfim. É isso que eu tento fazer com os limites do meu trabalho, e é por isso que eu estou fazendo isso nas redes sociais também, porque o trabalho dentro de uma instituição tem outros limites, né? Mas eu tento fazer isso, assim, trazer a importância desse respeito, né, pela infância, pela adolescência. Não, isso é super importante. É tão duro, né, ouvir uma criança falar isso, é tão difícil, né, tão pesado para uma criança ter que passar por essas situações. E olha que a gente não está falando nem de situações até mais graves, de violência, enfim, que as Sim, crianças muitas vezes, né, estão, infelizmente, estão vulneráveis. vulneráveis. Mas, mesmo em situações assim, o quanto é difícil emocionalmente para a criança, psicologicamente, para ela lidar com isso, e o quanto ela vai lidar de algum jeito, do jeito que ela conseguir, e o quanto isso vai fazer com que ela pule algumas etapas do desenvolvimento, amadureça, entre aspas, amadureça antes. Eu falei entre aspas porque não é um amadurecer, né?
Porque amadurecer é algo mais natural, algo que vai acontecendo aos poucos com as suas Sim, experiências. sim, sim. É um amadurecer obrigatório, um amadurecer imposto, né? E que aí você, na verdade, amadurece de uma maneira torta, né? Então, o quanto isso depois na vida adulta, e mesmo né, na própria infância, na adolescência, enfim, todos os momentos de vida vão se mostrar em outras formas, né? Mas quanto na vida adulta a gente vê muitas crianças que cresceram com essas feridas, né? E quanto a gente pode, como pais, ajudar a não, assim, a evitar certas coisas, né? Sim. Acho que isso E, é muito duro, né? Muito... e hoje em dia a gente fala tanto da questão da ansiedade, que assim, na clínica o que a gente mais vê são as crises de ansiedade, os transtornos de ansiedade, né? E hoje também a gente pode pensar o... Deixa eu ver... Deixa eu Vai dar um ver... oi aqui, ó. Vem cá, pode dar um oi aqui, ó. Olha aqui o oi, ó. Ah, lindona! Lindona! Vai lá. Ai, muito fofa, né? Sim, eu tava, não, que eu tava falando, né, da questão da ansiedade, o quanto isso tá na infância, né? Tá nessas, por exemplo, nessa dificuldade de prever o que vai acontecer, né? Qual vai ser a reação dos meus pais? Como é que eu vou ser recebido? Como eu vou ser punido por determinada coisa ou não? Isso também vai causando um estresse tóxico para a formação da criança, né? E esse nível mais alto de estresse das situações traumáticas, né? Dos eventos traumáticos, e aí eu entendo aí como certos divórcios sendo muito traumáticos por conta da dimensão litigiosa que eles tomam, esse estresse tóxico vai implicar no modo como você vai lidar com o estresse na vida adulta, né? Você vai ter um basal aí de estresse muito mais baixo e mais fácil de você se estressar com qualquer coisa, né? Ai, tem alguém babando aí, sim. Os avós estão babando aqui, os avós. Claro! Beijo. Beijo pro vovô e pra vovó. Bonitinhos, um beijo para vocês. Que legal que estão aqui com a gente. E o quanto essa toxicidade, né, dos eventos podem gerar as psicopatologias que a gente atende na clínica, né? E as pessoas não conseguem fazer essa relação. E a minha briga de falar dos relacionamentos é poder fazer essa relação, entender do que precisa ser curado, do que precisa ser tratado no seu emocional e não reproduzir, não levar isso adiante na criação dos filhos. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que essa é a função também do que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, eu sei que a gente está fazendo de uma forma muito gostosa na nossa sexta-noite aqui conversando, a gente se gosta, mas eu acho que tem uma função, tem um sentido de estar falando sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E que foi, né, porque a gente entrou nessa coisa do Instagram, né, eu e você, nessa coisa de colocar conteúdo, eu fico curando os conteúdos, né, pegando coisas bacanas, faço algumas coisas minhas, e você, vai lá tomar banho. E Depois tomar você banho. produzindo esse conteúdo super bacana, porque acho a gente precisa chegar em mais pessoas, assim como outros tantos que fazem isso, que trazem uma mensagem tão bacana e tão interessante. Eu vejo muitas pessoas que eu sigo, enfim, que eu gosto de seguir, que acabo repostando várias coisas também, sempre dou Claro! crédito, viu? Sempre dou crédito. Sim, sim, sim. E é muito legal porque a gente pode conhecer pessoas novas através de você. Eu acho muito legal o seu trabalho de Aí curadoria. você segue um, você segue outro, enfim, tem pessoas fazendo trabalhos incríveis e a gente vê, né, comentários das pessoas, seja em live, seja em post, enfim, o quanto aquele texto, ou quanto aquele post, enfim, né, fez a pessoa pensar, fez ter um insight, fez olhar diferente para o filho, por exemplo, na pandemia, ou mesmo na separação, né, aí o filho começa a ir mal na escola. E aí você vai pegar no pé da criança porque ela está indo mal na escola porque os pais estão se separando, né? Claro, né, dependendo da idade, vai perder o ano, claro,
todos os limites, mas tem que ter um bom senso, mínimo, né? Claro. Idem na pandemia. Então, a pandemia, a criança, o ano inteiro em aula online, a criança. A gente não aguenta ficar online, imagina uma criança, né? É Então, difícil. se a criança um dia não quer participar, ok, né? Tudo bem. Acho que, né? A Estamos criança falando de hoje. primeira infância. Exatamente. Então, assim, eu tava conversando com uma amiga que ano passado a Clarice começou a aprender uns números e tal. E assim, ela aprendeu, enfim, né? Fez lá os exercícios, mas faltava em uma aula, e em outra, faltava em uma, enfim. Eu falei assim, o mais importante para mim é que ela esteja bem emocionalmente, que ela esteja psicologicamente bem, lidando com isso, que é uma pandemia mundial, é uma coisa que em 100 anos a gente não viu nada parecido, enfim. Então, como é que eu vou exigir, né, de uma criança de 4 anos ter que estar na online, aprender todos os números, e, enfim, eu quero que ela esteja bem, porque eu sei que número ela vai aprender, né? Esse Sim, quando ela tiver 20 anos, não interessa. sim, Ela vai aprender sim, número. Então, o que ela não vai, que vai passar é esse momento que eu estou aqui com ela, no home office, é esse momento que a gente está junto, é esse momento de poder conversar sobre ficar em casa muito tempo, sobre não ver os amigos tanto, sobre não ver tanto os vovós, os vovôs, as vovós, sobre estar junto, a gente aqui em casa, todo mundo, inventando o que fazer, e às vezes fica todo mundo sim, tédio, não vou fazer sim, nada. sim, Lidar com essas coisas que são tão ricas para a gente poder sim, ensinar sobre a vida, não só para claro. eles, mas para a gente também. Então, perder essa oportunidade, né, que a vida está nos dando, assim, porque tem que fazer aula online, eu tenho que fazer 1000 lições, né? Enfim, isso me parece Não faz muito sentido, um né? contrassenso, não faz o menor sentido. Então, para mim, sempre o mais importante é a criança estar bem emocionalmente, estar lidando com aquilo, estar brincando. Um ponto muito importante na primeira infância, a criança tem que brincar, ela precisa brincar, ela trabalha as questões dela brincando, então se a criança não está brincando, isso é um problema, né? Sim, Quando ela está brincando, quando ela está, enfim, inventando as suas histórias, isso é uma criança saudável, né? sim. E eles aprendem o tempo todo com tudo. Né, assim, com o Raul ontem estava vendo um besouro e tinha um monte de ovinhos e ele ficou impressionado com aquilo. Nossa, botando ovinhos, olha que legal. E assim, eles estão aprendendo o tempo todo. Se a gente tiver paciência, né, tranquilidade, eu sei que não é fácil, também é um desafio aqui, né, diário, mas assim, se a gente tivesse essa atenção para isso, eles vão se desenvolver e eles vão aprender muito, estão aprendendo muito mesmo sem estar indo na escola. Né? É claro que a escola é maravilhosa e a gente quer muito que eles estejam na escola com segurança e todos nós. Mas eles não param de aprender, né? Porque não estão na escola, eles estão aprendendo com a gente. E a gente está aprendendo Exatamente. com eles ali. Sim, O a gente conteúdo dá já. para pegar, né? O conteúdo dá para pegar, mas as feridas que podem surgir Sim, com certeza. são E para a de vida verdade, toda. eles aprendem na hora que eles estão prontos para aprender, né? O Raul também começou a ler agora, a ler palavras do nada. A gente tinha tentado algumas vezes e nem ligou. E aí, de repente, ele começou a ler palavras do nada e a gente, uau, que legal. Mas é porque é o tempo dele, estando na escola ou não, é o tempo dele, o tempo da curiosidade dele também, né? Da demanda Exatamente. interna de crescer e de participar desse mundo, por exemplo, da escrita e da leitura. Sim, eu acho que a gente já está acabando já. Daqui a pouco começa o ponteirinho aqui dizendo que só falta 1 minuto. Então, queria que a gente pudesse se despedir, que você quiser deixar uma mensagem, falar alguma coisa, Eu pra gente quero te finalizar. agradecer. Quero te agradecer pelo convite. Te falei que eu sou super assim. Não faço nada, nem boto a minha cara lá no Instagram, enfim, só que curadoria para Pra mãe. mim também não é fácil Mas botar a cara não, viu, Si? Vou é ser difícil, sincera. não é difícil. Então, mas quando vem um desafio bacana desse, uma amiga tão querida, competente, engraçada, linda, eu sempre falei dela, a minha amiga mais engraçada. Então, Pior que toda vez que você fala isso, eu me sinto na obrigação de fazer uma piada. contando piada. Eu sei, não fica não, não fica nessa Tchau, obrigação, fica gente. tranquila. Tchau, Tô gente. Eu vou começar a tomar Tchau, banho. Raul. Vai lá. Não foi pro banho Importante. ainda.
Então, quero só te agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que entrou, várias pessoas queridas, viu o nome de todo Queridas. mundo. Também, mamãe mandou beijo. Pessoas do meu passado, do meu presente aqui também. Então, estou muito feliz. Muitos beijos para vocês, para cada um que está aqui agora e também para quem ouvir depois. E vão lá no Curadoria para Mães, no Ana Clara Costa Psi, que sempre vai ter coisa muito bacana. E as nossas próximas lives. Vai ter mais live, a gente já vai dar spoiler que vai ter live na pandemia, né? As mães no home office. As mães no home office, e vai ter live também das mães no trabalho, enfim, vai ter muita live, vai ser sempre assim, bate-papo informal, tranquilo, divertido, né? Sim, eu que agradeço, é sempre uma delícia conversar com você, é sempre muito bom estar com você, ainda mais com essa coisa super legal que você trouxe pra gente da disciplina positiva. Eu acho que mais informação é sempre maravilhoso. Nossas próximas lives estaremos aqui, tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.